Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente está aqui para falar sobre o último livro que eu li, que é Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que é o livro que deu origem ao filme Ainda Estou Aqui, estrelado pela Fernanda Torres e, como a gente sabe, tá aí aclamadíssimo, ganhando muitos prêmios e sendo cotado ao Oscar e, enfim, dando um grande destaque para o cinema nacional, como de fato merecido, porque é um filme muito importante, a partir de um livro muito importante, que conta a história do Brasil e que conta uma história de uma maneira muito delicada, de uma maneira muito sensível. Então hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Eu demorei muito para ler, assim, foi um livro muito demorado para ler, porque eu precisei ficar parando por conta de outras leituras, outras programações aqui do canal mesmo. Então é um livro que eu levei um bom tempo para ler, assim, o que também foi muito positivo, porque eu li até uma parte, depois eu tive que voltar, porque quando eu fui pegar de novo já tinha passado um certo tempo, e como a minha memória é horrível, eu achei por bem voltar pro começo do livro e fui pegando coisas que eu não tinha percebido, e enfim, foi um livro que eu demorei para ler, então fiquei bastante tempo com ele aí. E justamente pelo fato da leitura ter sido demorada, eu tive meio que tempo, assim, para ir amadurecendo essa história e para ir amadurecendo todos os fatos que eu ia observando ali a partir do livro e que eram importantes para mim e que iam dialogando comigo de alguma maneira. Então foi um livro assim que me provocou muitas coisas, no sentido de ele te leva para muitos lugares, porque é um livro que conta muitas histórias. E por que é importante falar isso? Justamente pelo fato do filme estar aí muito aclamado e pelo fato do livro e do filme ter essa história central, que é a história da procura da Eunice pela história do marido e pelo marido que desaparecido na ditadura. A gente às vezes meio que centra nessa história, e é necessário a gente falar que um bom livro, um bom filme, ele conta muitas histórias. E acontece isso com Ainda Estou Aqui. A gente tem muitas histórias que estão sendo contadas dentro do livro, de muitas pessoas, de muitos lugares. Então é um livro que movimenta uma série de sentimentos, justamente porque fala da história do Brasil, mas também fala sobre várias outras histórias, e a gente tenta falar um pouquinho sobre todas elas, ou sobre as que foram mais importantes na minha leitura aqui hoje nessa resenha. Bem, o livro ele é escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado Rubens Paiva, que foi um deputado que foi morto na ditadura, mas para além dele ser morto na ditadura, ele passou a história dele passou por um processo muito cruel, o que acabou sendo devastador para toda a família, que foi o fato dele ter ficado como desaparecido na ditadura, né? Então, a maior parte do tempo, e só muito recentemente, essa história ter sido de fato esclarecida. Então ele ficou por décadas aí tido como desaparecido, e a história sobre ele nunca foi contada de forma transparente para a família, e a família ficou com esse luto incompleto aí durante muitos anos, no sentido de que ele desapareceu, a família precisou buscar pistas e foi buscando pistas e tentando construir uma história para dar um desfecho, né? Mesmo que em algum momento eles tenham percebido que de fato ele havia morrido a partir da tortura, ainda assim eles queriam dar um desfecho para poder encerrar uma história, para poder encerrar um capítulo de uma história. A Eunice dá uma entrevista depois, muitos anos, quando finalmente essa história ela é encerrada, ela fala, é um capítulo que se encerra e que é muito importante pra gente, e ainda que as memórias vão ficar e a saudade vai ficar, é importante ter isso fechado. Então, por muito tempo, a família não teve esse direito, assim. E essa ferida aberta foi provocando uma série de efeitos nessa família, houve uma série de consequências para essa família. A história, então, ela é contada pelo Marcelo Rubens Paiva, que é filho do deputado Rubens Paiva. Então, a história vai mostrar pra gente justamente a história de uma família que foi de fato afetada pela ditadura, tanto no sentido de que efeito que isso provoca no Marcelo, que na época era uma criança e que entendia as coisas a partir de recortes muito pequenos, assim, justamente porque ninguém se dá muito ao trabalho de explicar para as crianças quando as coisas importantes estão acontecendo. Então ele ia construindo uma história a partir das informações que ele tinha, muito entrecortadas, muito picotadas, que efeitos que isso
isso provoca na Eunice Paiva, que efeitos que isso provoca na mulher, que efeitos que isso provoca na família de modo geral e nos amigos mais próximos, como que todo mundo recebe tudo isso, que efeitos também que provoca no Brasil, né? Porque a partir disso, eles todos vão se interessar ainda mais do que já eram interessados por toda essa história, por tudo isso que estava acontecendo, e especialmente o Marcelo, como ele cresce ele amadurece a partir desse desaparecimento do pai, e ainda que a família dele já tivesse um interesse particular pelas questões da ditadura, ele vai crescer imerso nesse universo, então provavelmente ele vai crescer querendo saber tudo sobre isso, obtendo todas as informações que ele pode, justamente porque ele se toca em algum momento quando ele está fazendo uma pesquisa acadêmica, ele percebe que é um modo dele construir essa história que não está construída de fato, dele dar esse desfecho para a história do pai dele. Então todo esse interesse que ele vai acabar tendo sobre o tema acompanha ele, inclusive nas suas escolhas acadêmicas, justamente porque é o modo dele se manter envolvido com aquilo e é o modo dele conseguir explicar coisas que ainda estão muito vagas e que é necessário. A gente precisa saber das nossas histórias e a gente precisa dar desfecho para as coisas que ainda estão abertas. O que eu mais gosto no livro é o modo como a história da Eunice é contada, assim, porque vai mostrar justamente como essa mulher vai ser particularmente afetada, justamente porque quando o Rubens Paiva desaparece, ela é aquele tipo específico de dona de casa, de famílias com certa condição financeira, então ela vivia para deixar a casa organizada, as coisas funcionando dentro de casa, até para isso também não ser um problema para o marido, então organizava ali o andamento dos filhos e encaminhava os filhos da maneira como estava acessível para ela, cuidava da casa. Era o tipo de mulher que quando o marido ia para um jantar, ela tinha que estar pronta e tá belíssima, então ela estava pronta e belíssima, que estava disponível para quando o marido ia viajar e ela viajava junto e deixava às vezes os filhos por tempos sob o cuidado das avós, sob o cuidado das tias. Inclusive, isso é um ponto muito interessante do livro também, que é o modo como o Marcelo retrata a imagem dessa mulher que é extremamente forte, extremamente determinada, mas que ao mesmo tempo, como mãe, deixou algumas lacunas que ele vai falando também de uma maneira muito sincera sobre essas lacunas, assim, pra gente usar uma palavra um pouco gasta aí na internet, ele não romantiza a imagem dessa mãe, coisa que ele também poderia fazer, né? Mas ele escolhe falar sobre todas as qualidades dessa mulher, mas as coisas que para ele fizeram certa falta, ele também vai falar muito bem. Então ele fala de que essa mãe não estava nas reuniões escolares, essa mãe não estava muito preocupada com o boletim, essa mãe não estava muito atenta às coisas que ele fazia, seja como for, quando era criança, seja quando ele era jovem, ali rebelde, fazendo cometendo seus excessos. Então ele fala que em diversos momentos ele sentiu uma falta dessa mãe, talvez um pouco autoritária, em outros momentos carinhosa. Então ele fala que essa é uma ausência que ele sente, mas que ao mesmo tempo um efeito positivo disso é que fez com que ele amadurecesse muito rápido e se virasse sozinho muito rapidamente. Então, pequeno ele já sabia se virar em coisas da escola, justamente porque ele sabia que a mãe não iria fazer. Tem um momento que ele fala assim da pena que as tias sentiam deles quando eles choravam por tempos, assim, a mãe não ia acudir. Então ele fala alguma coisa, a minha mãe, ela era a pessoa errada para se fazer mãe. Então ele fala sobre essa mulher que era uma mãe presente, mas que ao mesmo tempo era uma mãe ausente em alguns momentos e que ela estava disponível ali para aquele papel para qual ela foi desempenhada, para estar presente junto do marido, para acompanhar o marido, para ser uma boa anfitriã quando tivesse eventos, para ser uma boa companhia, para quando o marido a levasse para eventos. Então, o fato dela ser uma mulher que falava muito bem, que era muito inteligente, que era muito estudada, que falava línguas, que era muito culta, que viajava, era uma coisa importante. Então, era um papel que ela desempenhava muito bem. E é importante falar que ela desempenhava esse papel muito bem. Quando o Rubens Paiva desaparece depois da tortura, e a única coisa que eles tinham um acesso sincero em relação àquilo era o fato de que ele havia sido torturado. Quando ele desaparece depois da tortura, essa mulher ela fica meio que com esse vazio e ela precisa se reinventar, até porque ela precisa sustentar 4 filhos, tendo em vista, inclusive, que o desaparecimento do marido sem uma morte confirmada vai fazer com que o dinheiro dele fique preso no banco, com que ela não consiga vender
imóveis, então ela fica presa financeiramente àquela morte que não tem um desfecho, então ela vai precisar se virar. Daí ela era formada em letras, ela vai se formar em direito, e nesse processo de mudar de área e de se reinventar, ela vai, mais uma vez, fazer isso muito bem, porque ela vai se tornar uma advogada de muito sucesso, vai fazer uma grana sendo advogada, e ao mesmo tempo em que ela faz essa grana, defendendo os seus interesses, defendendo os seus ideais, defendendo, no caso, a causa dos indígenas, vai ser muito importante nesse processo, vai ser consultora do governo federal, vai ser consultora do Banco Central, vai ser consultora da ONU, vai fazer diversas parcerias com o Ailton Krenak e lutar em diversos movimentos juntos, com lideranças muito importantes. Então essa mulher, que era excelente naquilo para o qual ela foi desempenhada, ela também se torna excelente naquilo que ela precisa depois para botar comida na boca das crianças, para sustentar as crianças, justamente porque não tem quem faça por ela. E ao mesmo tempo que o Marcelo vai contando a história dessa mulher extremamente forte e que nunca chora, ele fala sobre a mãe se trancar no quarto depois do desaparecimento do pai muitas vezes, mas nunca chorar na frente deles. E essa mulher, ele conta a história justamente dessa mulher, ao mesmo tempo que ele fala sobre as dores e as delícias de ter uma mãe como é a Eunice Paiva, forte, determinada, trabalhadora, mas ao mesmo tempo muito dura para ele, que cresceu enquanto filho dessa mulher, não enquanto alguém que só era alguém que admirava o modo como essa mulher conduzia a vida. Ao mesmo tempo que o livro fala sobre essa família, também conta a história da ditadura. Então o Marcelo, ele vai contar desde os momentos antes da ditadura acontecer, da ditadura de fato ter sido instituída, vai falar inclusive sobre essa imprecisão dessa data, né? Vai falar sobre todos esses aspectos históricos e vai falar sobre o cenário do Brasil antes, o que é muito importante, especialmente para quem se interessa historicamente sobre esse tema. Assim, acho que tanto para quem já lê sobre isso, quanto para quem não lê nada sobre ditadura, mas que tem interesse, eu acho que esse livro é muito importante, assim, porque ele conta uma história muito bem contada, com cara de literatura, assim. Então, não tem cara de, não é um livro de história, justamente porque é um livro literário. Então, a gente vai ouvindo sobre essa história do Brasil por uma perspectiva muito interessante. Então, ele vai contando essa história em paralelo ao contar a história da sua própria família, da sua mãe, dele e das suas aventuras enquanto criança e de como ele, criança, via as mudanças ali de São Paulo, Rio de Janeiro, que eram os lugares por onde ele foi crescendo, assim. Então ele vai contando sobre o crescimento das cidades, sobre os movimentos que ele ia percebendo enquanto criança. Então o livro ele vai falando sobre tudo isso, tanto sobre essa história familiar, quanto sobre a história do Marcelo, quanto também sobre a história do Brasil. Então, se você quer conhecer mais sobre essa parte específica da nossa história, indico muito também, assim, porque até para isso o livro ele é muito importante, para mostrar por uma perspectiva muito bem contada, assim, como que se desenrolou todo esse cenário da ditadura, desde antes, de fato, da ditadura ser instituída, quanto até depois no processo de redemocratização. Há que se falar que o Marcelo Rubens Paiva conta essa história muito bem, porque ele é um escritor muito bom, porque ele é um escritor muito aclamado, tanto enquanto co-produtor de minisséries da Globo, quanto enquanto colunista, mas também como escritor literário. Só pra gente ter uma ideia, o Marcelo, ele é autor do livro mais vendido da década de 80, que foi O Feliz Ano Velho, no qual ele já conta um pouco dessa história, um pouco da história da família, fala um pouco sobre o desaparecimento do pai, mas na verdade é um livro que ele centra muito mais na sua história, que justamente a partir de um acidente que ele teve que deixou ele paraplégico. Então Marcelo escreve Feliz Ano Velho ali na década de 80 e depois ele volta para contar mais sobre essa história agora em 2015 com Ainda Estou Aqui, que foi publicado em 2015. E é muito interessante também a gente acompanhar essa mudança do autor, assim, porque quando ele escreve Feliz Ano Velho, ele escreve também muito jovem e com outra perspectiva sobre a sua própria história, sobre si próprio, sobre a história da sua família. Então, a gente consegue perceber essas diferenças lendo agora um livro publicado muito recentemente, assim. E esse é uma coisa que, enquanto leitora, assim, dá pra gente, pelo menos pra mim, dá uma certa sensação de o quanto que é diferente você ler essa história a partir de um distanciamento, ou seja, a partir de uma história que já aconteceu
quanto o modo como ele vai contando sobre o momento em que eles estavam vivenciando essa história. Justamente porque a gente vai perceber que a família tem uma esperança em diversos momentos de que as coisas aconteçam talvez mais rápido, talvez de uma forma mais eficaz, talvez com mais cuidado por parte das autoridades. E a gente que lê de agora, a gente sabe que não aconteceu como deveria, o desfecho ele não foi como deveria. Então é sofrido ler a partir desse aspecto também. Em diversos momentos em que eles estavam nutrindo muita esperança, em que eles estavam determinados, que eles achavam que as coisas iam acontecer de uma outra forma, e que a gente que lê agora percebe que não foi bem assim. Por exemplo, a Eunice, quando ela percebeu, começaram a dar as primeiras entrevistas depois do desaparecimento do deputado Rubens Paiva, ela vai perceber que a imprensa, que é a tristeza, que é o choro da família, que é o sofrimento, e ela combina com os filhos, assim. Todas as entrevistas que a gente der, a gente vai estar sorrindo, a gente vai estar feliz. Todo o nosso sofrimento, ele vai ser um sofrimento no campo do privado, em casa, não vai ser público. E eles vão perceber que em todas as entrevistas os repórteres estão sempre querendo meio que forçar um choro, forçar uma tristeza, justamente porque a imprensa se alimenta disso também. Sempre em grandes tragédias a gente vai perceber esse movimento acontecer muito, assim, de uma tentativa de fazer com que esse entrevistado chore, de fazer com que esse entrevistado sofra, porque isso vende muito mais. E a Eunice percebe isso e ela não entrega esse choro, ela não entrega essa tristeza, e isso é muito interessante, assim, de acompanhar. Mas só para deixar essa parte da história esclarecida, para a sequência não ficar solta, a Eunice Rubens Paiva, ela faleceu em 2018, faleceu em São Paulo, e ela foi esposa do deputado Rubens Paiva, que desapareceu em 1971, que, na verdade, ele foi levado para depor, porque a casa deles foi cercada, enfim, todos os filhos ficaram presos durante uns dias na casa, enquanto o pai foi levado para depor, e foi levado para um depoimento. Depois desse depoimento, no qual a mãe também foi presa e uma irmã também foi presa, o pai nunca regressou, e o máximo de informação que a família recebeu durante os primeiros anos era uma informação muito mentirosa de que, de que ele havia sido preso e que ele estava sendo transferido de presídio, e nesse processo de ser transferido de presídio, o carro da polícia foi fechado por guerrilheiros, e os guerrilheiros levaram Rubens Paiva, e a partir daí desapareceu para sempre, nunca mais ninguém obteve informação. Então alguns órgãos, algumas instituições fecharam e confirmaram essa mesma história. Como alguns órgãos e instituições fecharam essa mesma história, a família ficou meio que no escuro, assim, porque era como se todos eles contassem a mesma mentira. Então a família conseguiu desenvolver e conseguiu ir dando um desfecho para essa história muitos anos depois, a partir de um depoimento que aparecia, ou de uma outra pessoa que vinha e complementava a história mais um pouco. Então essa história ela foi fechada muito depois, justamente porque cada hora alguém contava uma parte, como se fosse um quebra-cabeça que fosse ser montado ao longo de diversos anos a partir de uma história que era a oficial, que era completamente mentirosa. Apesar do livro contar muito sobre essa história e contar muito sobre o Rubens Paiva e sobre toda essa parte da história do Brasil, não é isso que é o central no livro. O central no livro é contar a história da Eunice. E o Marcelo começa a contar a história da Eunice justamente a partir do Alzheimer dela. Então ele vai falar ali em diversos momentos sobre memória, sobre essa coisa incerta, sobre essa coisa que nos escapa, sobre essa coisa que não é a gente não organiza a memória em caixinhas, essas nossas memórias elas se sobrepõem, elas aparecem de uma forma que a gente não consegue controlar, ainda que a gente tente, a gente não consegue ter pleno domínio sobre elas. Então o livro vai contar a história a partir desse Alzheimer da mãe, da Eunice Paiva, que está muito avançado, e a partir daí é justamente esse Alzheimer muito avançado que dá esse gancho para ele contar toda essa história dessa família, assim. Então a história da Eunice a gente pode dividir talvez em 3 grandes momentos, assim, até o momento em que o marido dela desaparece, que é o momento em que ela é aquela dona de casa, que participa ali de uma família com certa condição financeira, e que participa de círculos sociais importantes, já que já é ativa na política e que já tem um envolvimento político importante, que tem diversas discordâncias do marido em relação ao modo como ele atua em relação à ditadura, porque ela pensa que ele tem 4 filhos e tem uma esposa, então ela queria que ele tivesse um certo distanciamento.
e queria que ele tivesse se exilado muito antes, porque ela sabe que isso pode ser perigoso. Então ela tem, apesar dela ter uma série de discordâncias do marido, ela tá ali junto com ele, tá ali sendo a parceira que ele precisa. Depois, a partir do desaparecimento dele, a gente vai ter uma outra Eunice que vai se comportar de uma outra maneira, que vai agir de uma outra maneira, que vai ter sofrimentos ali, que ela vai sofrer muitas vezes sozinha, sem compartilhar isso com os filhos, mas que ao mesmo tempo precisa se reinventar, e quando ela se reinventa, ela vai fazer isso sendo uma advogada de excelência, e ao mesmo tempo que ela vai ser uma advogada muito boa, que consegue fazer uma boa grana sendo advogada, ela também vai ser uma advogada que se envolve em causas muito importantes, e essa mulher, a partir do momento em que ela decide se aposentar e voltar para casa no Rio de Janeiro, que era uma casa perto da praia, que é uma casa que ela viveu com o marido muitos anos e que era o lugar em que ela seria feliz e tranquila, talvez uma tranquilidade que ela não tenha tido a vida inteira. Quando ela faz esse movimento, depois de um tempo, é o momento em que ela vai começar a dar os primeiros sinais de Alzheimer, e que justamente a família demora um pouco para perceber, talvez por ela ter sido muito ativa durante a vida toda, talvez por ela ter sido muito participativa a vida toda, Talvez por isso eles tenham tido ali uma certa relutância em perceber o Alzheimer da mãe avançando. Mas enfim, chega um momento em que a doença ela se revela de uma maneira muito evidente. E como a gente vai perceber, o Alzheimer ele vai avançando de uma maneira constante, de uma maneira muito avassaladora, assim, no sentido de ir alterando todo o comportamento daquela mulher que tinha sido forte a vida inteira, alterando o modo como ela age, alterando o modo como ela alterando aspectos relacionados ao humor, em relação ao modo como ela trata a família. Então o livro vai contando como essa história vai acontecendo justamente a partir do momento em que a mente e a memória da mãe vão meio que se deteriorando de fato. Apesar de ser um livro muito sofrido, ao mesmo tempo é um livro muito bonito, justamente porque conta a história de uma família muito esperançosa, mas não de uma esperança vazia ou de uma esperança inerte, mas de uma esperança de atuação, de uma esperança de ação. Então a mãe, ela vai ser esperançosa ao seu modo e vai agir ao seu modo. O Marcelo, ele é esperançoso ao seu modo e ele vai agir ao seu modo. Então, a gente vai perceber essa família ali muito unida na resolução dos seus problemas, na resolução dos seus conflitos, e que está disposta às coisas que para eles são importantes, que para eles são necessárias e que cultivam a esperança também de um modo muito bonito e de um modo muito particular para cada um. Então é um livro muito necessário justamente por isso, assim, para além das questões básicas de ser um livro que conta sobre a nossa história de uma maneira sensível e delicada, o livro mostra também sobre a esperança e sobre a ação de uma maneira também muito sensível e muito delicada. Gente, é isso. Essa foi a nossa conversa sobre Ainda Estou Aqui. Até mais!